Já caguei em lugares melhores do que esse. Só a cabecinha. Episódio 27. Ruínas. Blasted. Devastação. Sarah Kane. Venho eu, naquela minha ânsia tradutória, esse meu gosto por traduções, falar aqui que eu traduziria o texto da peça, eu traduziria o título da peça por devastação em vez de ruínas, que é a tradução mais comum. Devastação, para mim, encompassa melhor todas as coisas que a peça trata. No final nós temos uma terra devastada, né? Vocês vão ver. Sarah Kane é uma dramaturga inglesa que escreveu 5 peças e infelizmente morreu muito jovem, ela morreu aos 28 anos. Ela lutou a vida inteira contra doenças mentais e infelizmente ela acabou por morrer enquanto estava internada no hospital psiquiátrico. Eu tenho uma história particular com Sarah Kane. Eu já fiz uma leitura dramatizada de uma peça dela chamada Ânsia. Muito doida a situação toda, tem histórias louquíssimas dessa época. Mas não estamos aqui para falar nem de Ânsia, nem da minha vida como ator. Devastação é uma peça extremamente pesada. Assim, mas bota pesada nisso. A peça começa já assim, fora aquela primeira frase que é literalmente a primeira frase do texto. Ela começa com racismo, capacitismo, um relacionamento doido. A peça começa com 2 personagens. Um homem de 45 anos, uma menina de 21, que tem um relacionamento pesado, cheio de ódio, tóxico, complicadíssimo. Num quarto de hotel, os dois, e eles têm uma relação de amor e ódio, ou dessa ilusão de amor e desse ódio bastante visível, e de violência verbal e quase física, às vezes violência física, e lembra demais Plínio Marcos, aquela situação de será que a gente é gente? Que a maravilhosa Neuza Sueli de Navalha na Carne vai falar. Será que a gente é gente? E lá existe essa sensação de peso, de sujeira, de desgraça absoluta caindo sobre as pessoas, de gente que não sabe se é gente. E esse casal, eles passam 2 cenas nessa relação terrível. De repente, aparece uma terceira cena, e nessa terceira cena a gente descobre que a cidade, o local, está passando por uma guerra. Não se sabe se não é uma guerra civil, porque falam muito de estrangeiros. Então a cidade está sendo invadida e aparece um soldado. Então uma cena enorme entre o personagem masculino, o Ian, e esse soldado. E no final dessa cena, o soldado suicidou e tem a moça volta, a Kate volta e tá com um bebê no colo, não é filho dela, deram esse bebê pra ela, isso é explicado no texto. Ela volta com essa criança e acaba... Pra vocês terem uma ideia, esse foi o primeiro texto da Sarah Kane, é um texto pesadíssimo, extremamente chocante, extremamente violento, e a Sarah, ela consegue fazer uma transição muito doida. É muito doido. Nós estamos vivendo nessa fatia de vida, né, no slice of life. É um termo de dramaturgia inglesa que tem essas peças realistas. E de repente, ela muda o paradigma. Quando vira essa cena 3 em que aparece o soldado, muda o paradigma completamente. E quando muda esse paradigma, nós entramos numa coisa meio alucinatória, plenamente alucinatória, porque é uma guerra, está acontecendo uma devastação, não só pessoal, interna, mas uma devastação geral. Eu não sei expressar, não tem como eu expressar como essa peça é doida e pesada. Pra vocês terem uma ideia, fora racismo, capacitismo e xingamento, preparem-se, eu vou falar alguns palavrões, porque a peça é cheia de palavrões, não tem como eu não falá-los. Então, nós vamos ver na peça uma cena de punheta, uma cena de boquete, uma cena de... O que acontece ali? O cara é estuprado, o Ian é estuprado em cena. Acontece um estupro masculino em cena. Acontece... O soldado arranca os olhos do Ian com a própria boca. Ele come os olhos do Ian. A moça volta, tem cena de canibalismo, tem uma cena, a cena final, o fechamento da peça é indicativo de que a moça sofreu estupro na rua por soldados. Então assim,
Eu devo dizer... Aí nós vamos entrar numa coisa meio doida, né? É porque a coisa, ela é tão barroca, ela é tão extrapolada desse realismo, ela é tão surreal, que a cena em que o cara come os olhos do Ian, eu achei ela levemente cômica. Eu achei ela... É tão fora, é tão passa tanto do nível de violência, você já foi tão chocado, aquilo foi tão jogado. O texto tem coisas horríveis que se fala no texto da situação de guerra, que quando o cara vai lá e ele coloca a boca assim, chupa o olho do cara, mastiga e come o olho do cara. Eu não consigo não achar isso, tipo, meu Deus, ele tá parecendo que ele tá estourando uma jabuticaba com a boca. E é muito doido, é pesado. Assim, e por experiência própria, por ter estado numa leitura dramática de um texto da Sarah Kane, é pesado, é uma situação difícil, complexa. Então, não é um texto para qualquer um, eu já aviso. Eu conheço 3 textos dela, eu acho que eu já li 4 textos dela. Eu já li O Amor de Fedra, eu já li o Psicose 448, a Ânsia, que eu participei da leitura, e agora o Devastação, Blasted. Então, os 4 textos dela são muito pesados. O Psicose 448 é um texto belíssimo, de uma poesia surreal, assim, a beleza da escrita do texto. E eu tenho, voltando, vou voltar, como diria, acho que é Chico Buarque e Tom Jobim, vou voltar. Eu acho que a tradução que eu li de Blasted não é uma tradução tão acurada, é uma tradução rápida, foi uma tradução feita para, tipo, nós precisamos traduzir, vamos traduzir. Porque existem pensando na tradução que eu conheço de Psicose 448, que é um texto poético, é um texto bonito. O Amor de Fedra também é um texto poético, tem um refinamento. Esse texto não tinha tanto refinamento na tradução. Não conheço o original, então não tem como falar qual que é a qualidade literária do texto original. Mas, em tudo, não é um texto para qualquer um. É um texto violento, é um texto que te mostra o mais desumano que pode chegar um ser humano em suas duas partes, né? Que ele é esse texto dividido, e não vamos entrar aqui numa coisa de escrita dramática, né? Vamos entrar aqui numa coisinha de costura. Existe um recurso que a Sarah coloca, enquanto o casal está no hotel, várias vezes eles pedem serviço de quarto e batem na porta, e quando chega lá tem uma comida ou tem bebida, então eles trazem para dentro, né? Então esse recurso acontece muitas vezes. De repente esse recurso ele é pervertido, que eles batem na porta com violência, e é o soldado que entra. É uma construção interessante porque você percebe que existe uma continuidade, existe uma quebra de paradigma, existe uma construção intencional de que o texto seja assim. Eu, Danilo, acho que a quebra é muito brusca. Não existe um indicativo da guerra antes, ou talvez eu não tenha percebido, pode ser burrice minha. Se alguém aí leu ou alguém conhece o texto e fala assim, não, mas lá nas linhas tal, eles falam de tal coisa. Mas eu, como público, ia falar assim, meu Deus, da onde surgiu essa guerra? Parece que a guerra surgiu um pouco do nada, mas não importa. O que ela quer é essa violência. E ela traz muita violência. Então, nós já passamos por toda a violência psicológica das 2 primeiras cenas entre o casal, que é absoluta violência psicológica. E vamos para cenas inclusive, acontece um estupro da moça em cena, acabei de me lembrar. Acontece no começo, durante essas cenas do casal, né, dos dois, homem e mulher. Nós vamos para uma violência física, acabando com canibalismo. Gente, é assim, tem uma cena em que um cara deglute o cadáver de um bebê morto. É canibalismo, necrofilia, de tudo que numa peça só. Ela falou assim, eu vou fazer tudo que tiver de ruim, eu vou juntar tudo que tiver de ruim e vou escrever uma peça só. Aí depois eu vou escrever mais 4. Aí eu acabei minha obra. Porque assim... é isso.
O que acontece ali é isso. Como eu disse, não é um texto para qualquer um, é um texto para bastante poucos. Eu, particularmente, gosto pessoal do Danilo, eu não acho que seja o texto que eu assistiria, não seria o texto que eu montaria. Colocando sempre esse parâmetro aqui, vocês sabem que eu sempre falo de textos aqui que eu gostaria de montar, não seria um texto que eu montaria. É um texto que eu acho que deve ser muito interessante montado, não tenho dúvidas, mas não é para qualquer um. Você tem que ter não só estômago, você tem que ter cérebro forte, estômago forte, tá com todos os seus remédios em dia, você tem que estar pleno. Você tem que falar assim, hoje eu vou passar por uma experiência de violência humana e eu quero experimentar violência humana. Aí você vai lá e lê ou assiste. Porque lendo já é violento. Assistindo isso deve ser impossível.